primeiro exemplo que a gente vai ver de espaço vetorial normado é o próprio Rn, né? Em Rn, de cara assim, a gente consegue colocar 3 normas. Uma delas é a norma euclidiana, que está todo mundo bem acostumado, apesar de eu achar ela mais difícil do que as outras. Mas tem a norma euclidiana. Tem a norma do máximo, que em dimensão finita você chama de máximo, mas eu gosto de falar supremo porque, bom, dá na mesma, né? O máximo de uma quantidade finita de números é o supremo dessa quantidade finita de números. Então tem essa norma do máximo e tem a chamada norma L1. É a norma da soma. Eu acho que ninguém chama de norma L1 só quando é em dimensão infinita, né? Mas eu vou botar esse 1 e esse infinito para distinguir essas normas, quando for o caso de distinguir. Não vai ser sempre que eu vou botar isso aí, não. Mas a norma da soma é você pegar e somar o valor absoluto das componentes, né? Então, o vetor A é um vetor de coordenadas A1, A2, A3, A4, né? Até AN. Então, aqui eu somo o valor absoluto. Aqui eu pego o maior dos valores absolutos. E aqui você pega a distância mesmo, euclidiana, né? Desse ponto até o zero, quer dizer, na verdade, o tamanho desse vetor aí. Então, isso aqui eu acho que todo mundo já conhece, já está acostumado. E a gente só conseguiu fazer isso de maneira assim tão natural porque Rn tem uma base canônica, né? É 1, é 2, então tem a primeira coordenada, a segunda coordenada e tal. Se a gente estivesse falando em espaços vetoriais de dimensão finita, a gente podia fazer uma coisa parecida, ainda vou falar sobre isso, mas assim, não existe uma base canônica a princípio, então quem são as coordenadas que você vai pegar, né? A gente vai falar sobre isso já já. Uma observação, olha só. 2 conjuntos, E e F, e uma bijeção. Uma bijeção, o que ela faz é identificar os pontos de E com os pontos de F. Então, por exemplo, se você tiver aqui uma estrutura de espaço vetorial, você consegue transportar essa estrutura para F e vice-versa. Se você tiver aqui uma estrutura de espaço vetorial, você consegue trazer ela para uma estrutura aqui em E, né? Se tiver uma métrica aqui, você consegue levar para uma métrica lá e vice-versa, né? Se tiver uma norma aqui, você consegue levar para uma norma lá e vice-versa. O ponto é que para ter uma norma, você precisa ter uma estrutura vetorial, né? Então, quando você leva a norma, você não só leva a norma, você tem que levar a estrutura vetorial também, porque vai ser uma função do lado de lá. E para ser uma norma precisa, né, desigualdade triangular, aquelas coisas. Se aqui não tiver uma estrutura de espaço vetorial, isso não funciona, né? Então, se você tiver aqui um espaço vetorial normado e aqui você não tiver nada, você pode levar as duas coisas, a estrutura de espaço vetorial e mais a norma, e você vai ter aqui um espaço vetorial normado, né? Só tendo uma bijeção. Agora, se aqui você tiver um espaço vetorial normado e aqui você tiver um espaço vetorial e você quiser transportar a norma, pode ser que essa função do lado de lá não seja uma norma, ela vai ser a mesma função, dado que os pontos estão identificados, né? Mas essa norma ela tem que ser compatível com a estrutura de espaço vetorial aqui, né? Não basta ter uma bijeção, né? Para isso a gente vai ter a bijeção linear. Olha só. Dizer que a bijeção é linear é dizer o seguinte: se você pegar a soma aqui e olhar do lado de lá, é a mesma coisa. Então, apesar de esse aqui ser um espaço vetorial e esse aqui ser um espaço vetorial, se você transportar a estrutura vetorial para lá, a princípio você tem duas. Você tem uma bijeção e 2 espaços vetoriais. Se você transportar para lá, você vai ter 2 estruturas vetoriais aqui. Uma que ele já tinha e uma que ele herdou aqui com essa bijeção,
né? Dizer que essa bijeção é linear é dizer que essas duas estruturas são, na verdade, a mesma. Ou seja, quando você transporta a estrutura, você obtém a estrutura que você já tinha, né? Nesse sentido, olha só, se aqui for um espaço vetorial normado e aqui for só um espaço vetorial, você consegue transportar a norma sem problemas, porque a norma vai ser compatível com a estrutura de espaço vetorial que você tem do lado de lá, né? Na verdade, no fundo, é como se você estivesse transportando tudo, tanto a estrutura vetorial quanto a norma, e aí do lado de lá você obtém um espaço normado. E o fato dela ser linear vai garantir que essa nova estrutura de espaço vetorial, na verdade, é a estrutura antiga, a estrutura que já existia. Certo? Então, ter uma bijeção linear entre espaços vetoriais permite que você transporte a norma, tanto daqui para lá quanto de lá para cá. Certo? A gente vai usar isso para fazer duas coisas. A gente vai fazer um exemplo, e esse exemplo vai ser muito útil, porque apesar da gente estar fazendo tudo em Rn, significa que as coisas que a gente vai fazer vão valer para espaços vetoriais de dimensão finita. Um espaço vetorial de dimensão finita é um espaço vetorial que tem uma base finita. Então eu vou pegar uma base aí e vou ordenar ela. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Peguei aqui uma base ordenada. Certo? Com essa base ordenada eu consigo construir uma bijeção linear desse espaço E com Rn. O que você vai fazer? Para cada vetor aqui, α1, α2, αn, eu vou levar em α1, b1, mais αn, bn. Né? Na verdade, essa é a transformação que leva o vetor E1 no vetor B1, o vetor E2 no vetor B2, E3 em B3 e assim por diante, até En em Bn. Então a gente tem aqui uma bijeção linear. Na verdade, essa transformação a gente consegue construir para qualquer vetores Bn que você escolher, né? O fato dessa transformação ser injetiva, na verdade, é a independência linear desses vetores aqui, né? E o fato dela ser sobrejetiva indica, na verdade, que esses vetores B1 até Bn são geradores desse espaço E ali, né? Então, essa transformação ser bijetiva é a mesma coisa que isso aqui ser uma base, certo? Então, se a gente tem uma base, a gente tem uma bijeção linear daqui para lá, né? E aí, de novo, aqui a gente tem um monte de normas. Aqui a gente poderia ter também um monte de normas. Com essa bijeção, a gente consegue transportar as normas daqui para lá e de lá para cá. Então, se eu mostrar coisas que valem para todas as normas de Rn, por exemplo, elas vão valer mais ou menos, né? Tem que ver o que... Mas assim, a princípio, com a identificação, elas vão valer para todas as normas de E, certo? Desde que isso que a gente está falando seja compatível com a identificação, né? Mas toda norma de E eu posso trazer aqui para Rn, toda norma de Rn eu posso levar para E. Certo? Porque isso aqui é uma bijeção linear, ela preserva a estrutura linear e aí a gente pode transportar a norma, porque a estrutura linear já está lá, não precisa ser transportada junto, né? A gente vai usar isso daqui para falar, eu quero mostrar para vocês como é útil a gente não falar só de Rn, ok? Um espaço vetorial que eu posso identificar com Rn, mas que nem sempre a gente quer usar a estrutura de espaço normado de Rn, é esse aqui, ó, as transformações lineares de E em F. Isso aqui, na verdade, são as transformações lineares contínuas de E em F. Mas a gente ainda vai ver que se a dimensão de E for finita, todas as transformações lineares de E em F
são contínuas. Então, essas daqui são as transformações lineares de E em F. Eu quero assumir não só que E é contínuo, não só que a dimensão de E é finita, mas a dimensão de F também é finita. Então, eu vou pegar aqui uma base para o espaço E e uma base para o espaço F. Cada um tem aí a sua dimensão, né? Quando eu pegar uma transformação linear de E em F, o que acontece é que para eu conhecer essa transformação, basta eu conhecer o T dos BJs. O T do BJ, para onde que vai a base? Se você souber para onde vai a base, você sabe para onde vai a transformação inteira. E se você quiser, você pode decidir para onde vai a base e você consegue construir uma transformação linear, né? Então, esse carinha aqui, T de cada um dessa base aqui, ele pode ser escrito como um alfa1 J C1 mais alfa2 J C1 mais até alfa M J CM. Então, a gente consegue descrever toda essa transformação linear se a gente conhecer esses números aí, né? É muito comum pegar esses números e organizar eles assim. Alfa1, 1, alfa1, não, alfa2, 2, 1, alfa3, 1, alfa N, alfa M1, perdão. Depois, alfa 1, 2, e você faz a matriz dessa transformação linear expressa nessas duas bases aí, né? Então, essa matriz é um bando de número, olha só. É um R M vezes N, né? Tem M vezes N números aqui. E soma de transformações lineares, a matriz que representa é a soma coordenada. Então, né? E o produto por escalar também. Quando você multiplica uma transformação linear por um escalar, o que acontece é que esses alfas são todos multiplicados. Então, isso é produto por escalar coordenada a coordenada. Então, a gente pode identificar esse espaço das transformações lineares de E em F, quando eles têm dimensão finita, M e N, com o espaço das matrizes, M por N, né? Ou N por M, não sei, nunca sei. Que é um R M vezes N, né? E lá tem norma e tal, a gente pode usar a norma desse R N vezes M aqui. Ou a gente pode fazer, na verdade, o seguinte, pegar uma norma que tem mais sentido aqui. Tem uma norma, a gente vai ver ainda, chamada norma de operadores, e a gente pode querer fazer derivada e coisa assim, aqui dentro desse conjunto, né? O que a gente vai fazer nesse curso é derivar funções que saem de espaços vetoriais e vão para espaços vetoriais. Então, esse aqui pode ser um caso, que a gente pode querer derivar uma função de matrizes, né? Esse tipo de coisa. E aí, talvez, a norma mais adequada a se usar não seja a norma do máximo, né? A norma da soma de cada coordenada, nada disso. A gente pode querer usar a chamada norma de operadores. Isso significa que, quando a gente vai usar tudo que a gente vai aprender nesse curso, a gente não precisa se restringir a Rn. A gente pode usar outros espaços vetoriais porque tem uma bijeção linear, sabe? Desde que ele tenha dimensão finita, né? Que é o caso aqui. Então, em vez de falar de Rn, eu posso falar de qualquer espaço vetorial de dimensão finita. Por outro lado, quando você quer mostrar que esse espaço tem alguma propriedade, aí sim, basta você mostrar, desde que tudo isso seja compatível com essa coisa de identificar por transformações lineares, né? Mas basta você mostrar para Rn, né? A gente vai fazer isso nas próximas aulas, eu não vou ficar me adiantando não, mas é muito bom às vezes você poder considerar só Rn, principalmente quando você quer mostrar
que todos os espaços têm aquela propriedade, você mostra que Rn tem, pronto, está resolvido. Agora, quando você vai usar isso, às vezes você não quer ficar falando de matriz, falando de Rn. Mesmo a matriz não é um Rn, né? Porque ela não é tudo em linha reta assim. É melhor você desenhar um retângulo do que escrever um vetorzão comprido, né? Então, às vezes você não quer falar de Rn, mesmo que seja a mesma coisa em algum sentido, né? Porque tem uma objeção linear. É a mesma coisa, mas é diferente. É muito mais fácil você falar de transformações lineares do que você falar de um Rp vezes Q, entendeu? M vezes N. Então, tem esses dois casos. E aí, o fato da dimensão ser finita mostra que tem uma objeção linear e a gente pode pegar essa norma de operadores daqui e levar lá para Rn vezes m e fazer as coisas lá, se a gente quiser, né? Ou a gente pode demonstrar teoremas que valem em Rn vezes m, e aí com facilidade a gente consegue transportar esses teoremas para esses espaços aqui, que apesar de serem isomorfos a um R, né, n vezes m, eles não são. Eles são só isomorfos. E aí é muito melhor falar de transformações lineares do que falar de um bando de números, na minha opinião. Certo? Então, isso aqui é um exemplo de várias coisas. É um exemplo de que a gente não precisa falar só de Rn e Rm, mas também é um exemplo de um espaço vetorial que não é Rn vezes Rm, não é um Rp, né? Mas que tem normas. Por exemplo, a norma do mais. É só você pegar a norma de Rp vezes Q, né? Então, pega a norma aqui e transporta para uma norma lá. Então, isso é um espaço normado, porque é um espaço vetorial de dimensão finita, e todos eles têm uma bijeção com algum R elevado a alguma coisa, e aí você consegue transportar a norma daqui para lá e de lá para cá. Certo? Bom, não vou falar muito mais sobre isso não. Em termos de exemplos, eu acho que é basicamente isso que a gente vai precisar de espaços vetoriais normados. A gente vai trabalhar com espaços de dimensão finita. Você pode, nesse caso, pensar só em Rn, não tem problema nenhum, mas a gente também vai trabalhar bastante com esse espaço aí, ó, das transformações lineares de E em F, né? O espaço das transformações lineares de E em F. E a gente vai querer derivar e fazer coisas nesses espaços, e aí então é bom tratá-los como o que eles são e não como um Rn. Se a gente fizesse tudo só em Rn, a gente ia estar preso demais. A gente vai então usar uma linguagem que é de espaços vetoriais, no nosso caso de dimensão finita, em vez de ficar falando só de Rn, certo? E aí sempre que você quiser, você consegue pegar um resultado que vale lá para Rn e transportar para esses caras aqui. Por exemplo, a gente vai ver um teorema que diz assim, olha, todas as normas, daqui a pouco, todas as normas em Rn são equivalentes. Esse cara aqui também, todas as normas aqui vão ser equivalentes, porque se você tiver duas, você consegue pegar essas duas, transportar para Rn, você vai ver que lá em Rn elas são equivalentes, então você vai conseguir transportar de volta e ver que elas são equivalentes aqui também, né? A gente pode, quando for conveniente, transportar tudo para Rn, mas eu acho que na hora de usar as coisas é muito ruim você ter que falar em um bando de números, uma matriz, uma tabela cheia de coisa. É muito mais complicado do que você falar simplesmente de transformações lineares.